Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai fazer esse risco, tá? Que faz parte da minha apostila, que eu sei que muitos de vocês têm esse risco, tá? Eu risquei aqui apenas as principais partes. A parte de dentro da boquinha da rosa eu faço a mão livre, mas no próprio risco já vem marcadinho a parte de sombra, tudo certinho para que vocês consigam acompanhar todo o passo a passo, certo? Fiz aqui meu fundo com a cor amarelo limão, certo? E vou fazer aqui o chão com a cor marrom. Eu vou mostrar para vocês a diferença aqui dos pincéis. O maior é o número 14, o menor que eu tô usando aqui é o número 12. Ele tá pequeno assim, por quê? Porque ele já tá bem gasto, pessoal, já tá bem velhinho. Então, as cerdas dele estão um pouco menor, que quando vai diminuindo, né, o tamanho, eu vou cortando, vou ajustando. Às vezes o pelo dele fica uns pra frente, outros pra trás, eu vou e ajusto, eu tiro os pelinhos que tá incomodando ali, certo? Então, por isso que vocês podem ver aí que ele é pequeno, mas por conta disso aí, tá, pessoal? Porque eu sempre tô aparando ele, deixando ele bonitinho, tá? Pra que eu possa estar pintando. Mas ele é o de número 12 e ele é da Castelo. A referência eu não tenho, porque ele já apagou, porque faz tempo que eu tenho ele. Então, a referência acabou apagando, tá? Mas para vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho dele, tá certo? Ó, eu vou vir aqui, ó, na mesma reta, tá? Quando eu vou fazer o chão, eu contorno, mas eu faço movimentos de vai e volta. Por quê? Isso vai fazer com que a minha marcação que eu fiz aqui, ela não apareça. Eu venho disfarçando essa marcação aqui que eu fiz, certo? Então, por isso que eu faço o movimento de vai e volta. No chão, no fundo, é movimento circular, certo? Para que a gente consiga tirar toda a marcação do pincel, tá bom? Tamires, eu posso usar uma base, um clareador, um diluente, para deixar o tecido mais umedecido, para que facilite na hora de deslizar o pincel? Pode sim. Apesar de que esse tecido que eu estou usando, ele é maravilhoso, meninas. Ele é lá do site da Artezanete, tá, pessoal? É um pano de copa premium. Gente, vocês não têm ideia da qualidade desse tecido. E sem contar com a rapidez que a gente faz a nossa pintura, porque o nosso pincel ele desliza mais rápido, tá? Muito mais fácil. Observem aqui como meu pincel ele desliza e a minha tinta ela fica lá, ela não vai acabar manchando o meu tecido, tá? Porque ele é mais grosso, então a tinta ela fica lá, né? O tecido é muito bom de pintar, gente. Muito, muito bom mesmo. Eu super indico. E ele é da marca Ibirapuera Têxtil, tá? Para quem tem dúvidas com relação à marca, ele é da marca Ibirapuera Têxtil. Vocês encontram no site da Artezanete. Eu vou deixar aqui o link para vocês do site, tá? Para que vocês possam conferir lá todas as novidades dele, tá certo? Lá não tem só pano de copa, não. Tem um monte de coisa, gente. Tem tem tricoline, tem fralda, tem uma variação de tecidos lá, certo? Ó, eu usei as cores aqui para pintar a folha, na cor siena natural, verde folha e aqui é o verde pinheiro, certo? Para mim não usar o verde pântano, porque ele vai ficar bem mais forte. E como sempre, o branco, tá, pessoal? Quem não gosta de usar o branco, faz uma misturinha com verde folha ou até mesmo a cor marfim e dá para iluminar aqui, certo? E eu sempre venho trabalhando dessa mesma forma, pessoal. A forma que eu aprendi a pintar rosas foi assim, pintar folhas, tá? Para mim pintar rosas, eu vou pintar essas duas aqui, ó, um tonzinho de vermelho, e as outras duas, o vermelho ele vai ser misturado, porque vai trabalhar com 4 cores aqui, tá? E as outras eu vou trabalhar com vermelho normal, vermelho tomate e vinho, tá? Para iluminar. E depois eu vou esperar secar e vou vir com o vermelho fluorescente. Já nessa daqui eu vou deixar ela mais um tonzinho diferente, tá? Eu vou começar aqui com púrpura, pra mim vir fazendo a parte de sombra, tá? Então, eu venho aqui na boquinha da rosa. E aqui o restante eu preencho com a cor vermelho escarlate. Deixa eu comentar com vocês, deixa eu fazer aqui um comentário. Com relação ao púrpura. O púrpura, quando ele vai secando, a gente consegue ver um pouco a fibra do tecido, principalmente quem tá trabalhando com tecido de sacaria, né? Que ele é um pouco mais, com a trama mais aberta. Então, vocês têm que voltar novamente com a tinta, tá? Porque se ele ficar com aquelas falhazinhas, quando você vier retocando, você vai perceber ainda mais que ele tem falha,
certo? Então, cuidado com o púrpura e o vinho. Vocês precisam retocar novamente, porque o tecido ele vai absorvendo a tinta e ele vai ficando meio esbranquiçado, certo? Aqui, ó, na parte de baixo eu venho com o meu vinho e aqui eu vou fazer uma sombra também com o vinho, ó. Meninas, observem aqui, eu tô trabalhando com as cores, o meu tecido está úmido, então eu consigo mesclar as cores, certo? Tamires, e se eu quiser fazer uma misturinha para que a minha pintura fique mais suave? Por exemplo, surgiu uma dica no grupo do WhatsApp, tá? De fazer uma misturinha com creme de ou amaciante, né? Ou o creme hidratação. 3 tampinhas de hidratação para uma tampinha de água, se a sua hidratação for grossa, né? Se a sua hidratação for meia líquida, não precisa misturar. E vem direto aqui para substituir o clareador, tá? A parte que eu clareei aqui, que eu não falei pra vocês, eu vim logo com a cor areia, tá? E aqui só uma esquinha do branco. Só uma esquinha do branco, tá? Pra iluminar. Não é muito, certo? Então, pra fazer a parte das folhas aqui de dentro, né? Das pétalas de dentro, eu venho apenas com areia, certo? No próprio risco de vocês, quem adquiriu a apostila, vai ter toda a marcação, meninas. Vê, o risco foi todo marcadinho, onde tem sombra, certo? Então, aqui eu vou fazer a mão livre, tá? Ó, só apenas com a cor areia. Eu coloquei um pouquinho de diluente, porque meu areia está um pouco grosso, então quero deixar ele mais leve, né? Mais fino. E eu vim fazendo a parte de luz aqui, certo? Então, toda a sequência dessa rosa, a gente vai trabalhar dessa mesma forma. Primeiro, com a cor púrpura, depois a cor vermelho escarlate, a cor vinho para sombrear e a cor areia para a gente iluminar e um pouquinho do branco, tá? Coisa pouca. Quando vocês forem trocar de tinta do vermelho, né, do vinho aqui, para pegar o areia, lava o pincel, seca e vem pegando aqui o areia, tá? Cor areia. Ó, nesse espaçozinho que eu deixei em branco, eu venho com a cor areia, tá? Tira aqui o excesso, mesclando na minha cor vermelho escarlate, certo? E se eu quiser iluminar aqui, eu venho com uma isquinha, gente. É um pouquinho de branco, não precisa ser muito, porque a gente quer que o vermelho se destaque aqui, certo? Ó, é bem pouquinho mesmo, só uma isquinha de branco aqui, ó, certo? Se vocês forem fazer todo o preenchimento da sua rosa com clareador ou diluente, para que o seu tecido ele fique mais úmido, o seu pincel deslize melhor, para que sua pintura fique mais suave, e vocês vão preencher todo o tecido aqui, e ele vai demorar um pouquinho mais para secar, certo? Então, espera esse tecido secar, tá bom, pessoal? Espera secar direitinho e vem retocando depois novamente com um pouquinho do areia, ou até mesmo se vocês quiserem colocar um vermelho fluorescente aqui em algumas partes, vocês também podem colocar, certo? Porque aqui eu vou trabalhar, o barradinho dele é um barradinho de crochê, e eu vou trabalhar nessas duas tonalidades de vermelho, tá? Para que combine aqui, certo? Então, a dinâmica que a gente vai usar aqui é a mesma coisa. Começamos com púrpura por trás de cada pétala, viemos aqui com o vermelho escarlate, fazemos uma nova sombra com o vinho, limpamos o pincel e a gente vem aqui com a cor areia, deixando um espaçozinho em branco pra gente tá trabalhando aqui, certo? Olha só. Desse lado aqui eu deixei ele um pouquinho aparecendo, mas foi de leve. Do outro lado eu vou deixar um pouquinho mais claro, tá? Mas é opcional também, certo? Olha só. E aqui eu vou preencher, vou deixar só o meio pra mim colocar o areia, tá? Ó, eu venho com o púrpura aqui nas duas laterais, porque aqui a gente tem sombra, certo? Ó, e deixo o meio aqui sem pintar, porque eu venho com areia, tá? Limpa o pincel e posiciona aqui o areia onde tá em branco, ó, e esfumaço, certo? Para que a gente tenha uma luz aqui, tá bom, pessoal? Agora a gente vai fazer o outro lado da nossa pétala aqui, que é a mesma coisa, ó. Venho com um pouquinho do vinho. Também, se eu quiser deixar ela mais escura, né? Se eu quiser um pouco mais escura, você pode vir com a quarta cor, quinta cor, com a cor berinjela, tá? Porque o berinjela é um pouquinho mais escuro.
do que o vinho, certo? Como esse lado aqui eu quero ele mais claro, eu vou inverter, tá? Eu começo com a cor areia, depois eu venho com vermelho escarlate e depois eu venho com o púrpura, certo? Porque como o meu pincel está sujinho da cor areia, e quando eu venho com o vermelho escarlate, o meu vermelho escarlate ele vai ficar um pouquinho mais claro, certo? Então, por isso que eu inverti aqui a posição das cores que eu vou pegar primeiro, tá? Então, primeiro eu peguei a cor areia, depois a cor vermelho escarlate, depois a cor púrpura, certo? Então, aqui desse lado eu vou fazer essa sequência, ó. Primeiro a cor areia, certo? Depois a cor vermelho escarlate, sem lavar o pincel, tá? Venho com vermelho escarlate, vocês percebem que ele fica um pouco mais clarinho, tá? E venho com a cor púrpura, certo? Olha só. E depois eu venho com o branco aqui para iluminar só onde eu coloquei o areia. Tamires, eu não quero usar o branco. O que é que eu faço? Vocês podem esperar secar e vir novamente com a areia aqui para iluminar, certo? Aqui dentro, ó, só a sujeirinha do pincel com areia, tá? Com a cor areia, né? Não é com areia. Com a cor areia, certo? Olha só. Tamires, eu não tenho a cor areia. Eu posso usar outra cor? Se você tiver o palha, pode usar, certo? Ó, a cor areia. Venho com a cor vermelho escarlate. E venho com púrpura, certo? Pra gente fazer aqui a nossa sombra. Nossa sombra aqui, tá, pessoal? Então, eu vou fazer essa rosa desse jeito, tá? É bem diferente, mas fica muito bonita, né? Depois de retocado, ó. Venho com um pouquinho... Gente, o branco é só a sujeirinha do pincel. Só a sujeirinha do pincel mesmo, tá? Não precisa de muito, não. Porque o que eu quero destacar aqui é o vermelho também, certo? Nessa parte aqui, eu vou deixar bem clarinho. Então, o que é que eu faço? Começo primeiro com a cor areia, certo? Preenchendo aqui. E depois, eu venho com a cor vermelho escarlate. Tamires, eu não tenho vermelho escarlate. Eu posso substituir por vermelho tomate? Pode, gente. Vocês podem substituir por qualquer outro tom de vermelho, certo? Só não indico o vermelho vivo, nem o vermelho, nem a cor tangerina. Por quê? O vermelho fogo também. Porque eles são cor de vermelho clarinha. Então, é melhor uma cor mais escura, tá? Para que vocês consigam mesclar melhor na cor areia, certo? Mas fica a critério aí de vocês, tá bom? Ó, venho fazendo aqui aquelas curvinhas, ó. Só a sujeirinha do pincel, já consigo esse efeito aqui, certo? E venho com a cor púrpura pra gente sombrear aqui, tá? Sempre mesclando as cores, tá certo? Olha só. Venho do lado, venho do outro, esfumaça bem as cores para que elas possam se misturar, certo? E depois de seco, meninas, eu vou precisar retocar, certo? Aqui eu vim com a sujeirinha só do vermelho escarlate, certo? E venho com o branco para iluminar aqui, tá, pessoal? Limpa o pincel quando vier com branco, né? Porque o pincel ele vai estar meio que sujo de rosa. Rosa não, vermelho, né? Então, vocês têm que ter cuidado. Tem que estar limpando o pincel quando for pegar no branco, certo? Para não acabar manchando aí a sua pintura. Ok? Olha só. E venho iluminando aonde eu coloquei a cor areia, certo? Onde eu coloquei a cor areia, vai ser onde eu vou iluminar, tá? Depois de seco, a gente retoca, meninas. Se ficar um pouco marcado, não tem problema. Eu venho retocando depois, tá? Nessas partes mais finas, onde o pincel não alcança, eu venho com o pincel filete terminando aqui com o meu branco, tá? Aqui o meu pincel tá só sujo de branco, só a sujeirinha mesmo. Ó, eu venho retocando aqui, tá certo? Agora, a gente vai fazer a nossa rosa virada, tá? Porque vai ser essas duas aqui, essa, e as outras duas vai ser com vermelho tomate e vinho, tá? Eu vou iluminar com a cor vermelho fluorescente. Ó, vou mostrar vocês aqui. Essa rosa virada, tá? A gente vai pintar da mesma forma, certo? Para que a gente fique com duas tonalidades aqui de rosa, certo? Aqui eu vou vir com a cor areia, porque eu quero ela mais clara nessa parte. E aqui também, ó, a cor areia, certo?
sempre mesclando as cores, tá? E venho com a cor vermelho escarlate para mim fazer uma sombra aqui, para depois eu vir com a cor púrpura, certo? E o vinho, ó, e vou mesclando as cores, tá? Se vocês não quiserem fazer desse jeito, vocês podem também fazer com o rosa bebê, no lugar da cor areia, vocês podem colocar a cor rosa bebê, que também fica um charme, tá? Fica uma tonalidade bem diferente e muito bonito também, certo? Se vocês não tiver, por exemplo, a cor areia, vocês podem usar o rosa bebê, que também dá certo, tá? Aqui eu vou marcar primeiro a minha sombra, essas pétalas aqui, ela está por trás, certo? E eu vou iluminar apenas na dobrinha, tá bom, pessoal? Venho com a cor púrpura, a cor vermelho escarlate, certo? E aqui na dobrinha, por baixo da dobrinha, a gente vem com púrpura. E a parte que ela tá dobrada, a gente vem com a cor areia aqui, ó, certo? Desse lado e aqui, certo? Então, toda dobrinha a gente vem logo com a cor areia, tá, pessoal? Ó, aqui, ó, eu já venho direto com a cor areia. E aqui também, que vai ser aonde vai ser a minha luz. Percebem que o meu pincel, ele tá sujo, então, quando eu pego na cor areia, como ele tá sujinho do vermelho ali, do púrpura, né? Ele fica um tonzinho de rosa, tipo um rosa bebê, certo? Ó, venho com o vermelho escarlate, depois eu venho com púrpura, certo? Ó, vermelho escarlate, aonde eu quero aqui a minha base, né? E a minha sombra eu vou fazer com púrpura, certo? Então, eu já vou fazendo assim, ó, com vermelho escarlate. E aqui eu começo digamos assim, daquela pétala que tá dobrada, né? Eu começo aqui, ó, com púrpura, tá? Que é a parte que vai ficar mais escura aqui. Na dobrinha também. Depois é que eu venho iluminando com branco, certo? Em toda dobrinha a gente tem sombra. Aqui por trás de cada pétala também. Tá, pessoal? Então, o acabamento eu só vou deixar para fazer depois que tiver seco, certo? Aí aqui eu venho mostrando o acabamento para vocês, que é a nossa segunda etapa aqui do vídeo, tá? Nessa parte aqui da pétala virada, dobradinha, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Vermelho escarlate, púrpura e no meio ali eu coloco areia, certo? Se vocês perceberem alguma falhazinha, volta novamente com púrpura para preencher o tecido, certo? E nesse tecido aqui eu não precisei retocar muito, né? Eu não precisei retocar, porque ele não deixa que a tinta ela fique meio falhada, tá bom? Então, a vantagem é muito boa de comprar esse tecido, tá, pessoal? Super indico, ele é muito bom de pintar. Olha só, mesma coisa. Púrpura, vermelho escarlate e a cor areia, certo? E sempre mesclando as cores, tá bom? Ó, venho com a cor areia aqui, que vai ser a minha luz, certo? E venho com a cor vermelho escarlate e por último eu venho com púrpura por trás aqui, ó, fazendo a minha sombra, certo? Não é difícil, meninas, dá para vocês fazerem aí, seguindo passo a passo. Tô muito orgulhosa de minhas alunas que estão botando em prática aí as atividades, né, da semana. Estão praticando rosas e estão se identificando. Gente, a pintura em tecido é como uma assinatura, tá? Cada um de nós temos a nossa própria assinatura, temos a nossa própria identidade. Então, com as videoaulas, vocês vão procurando desenvolver sua própria identidade com as rosas, certo? Porque cada um tem um jeitinho de pintar, um jeitinho de ser, um jeitinho de pegar o pincel, certo? Um jeitinho de trabalhar com as cores. Cada um de nós temos nossa própria identidade, né? Então, vocês têm que procurar a sua identidade quando vai pintar a rosa. Você vê o passo a passo, mas cada um desenvolve de um jeito diferente,
certo? Vocês não precisam querer fazer uma réplica de um trabalho, que fique perfeito logo de primeira. Não é bem assim. Vocês têm que treinar, vocês têm que praticar, vocês têm que persistir, porque só assim vocês vão conseguir um resultado muito bom, certo? Ó, venham com o branco aqui iluminando, tá? Tamires, eu não gosto de usar o branco. O que é que eu faço? Pega uma quantidade de areia, da cor areia, pega uma quantidade de branco, mistura os dois e vem trabalhando aqui. Põe um pouquinho de diluente ou clareador para que ele fique mais levezinho e vem trabalhando, que dá super certo também. Vocês não precisam colocar o branco aqui diretamente, já que muitas de vocês têm medo de trabalhar com o branco, certo? Procura conciliar as duas coisas. Tamires, eu não gosto de trabalhar com branco, mas pega aquela corzinha clarinha que a gente usou aqui de base, mistura com o branco e faz a sua luz, certo? A nossa pintura, ela tem que ter luz. Por quê? O branco, ele traz luz, ele reflete, né? E fica uma pintura bonita, uma pintura leve, uma pintura suave, certo? Então, a gente precisa usar a luz, não só a sombra, tá, pessoal? Então, a gente tem que procurar desenvolver isso aí, tá? Então, eu agradeço a vocês, tá? Pela presença, a companhia de sempre. Um grande abraço no coração de vocês. Muito obrigado pela companhia. Se você não é inscrito aqui no canal, então se inscreva, tá? Ativa o sininho de notificações para que vocês sejam avisados todas as vezes que eu postar vídeo aula aqui no canal, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E olha só como ficou aqui. Vou esperar secar para depois eu retocar e mostrar para vocês o resultado final. Um abraço!